E se te dissessem que aquela estagiária arrogante na verdade era a esposa secreta do CEO da empresa? Hoje você vai conhecer uma história cheia de reviravoltas, testes de lealdade e conflitos familiares, onde amor, segredos e orgulho se misturam dentro das paredes de um império corporativo. Prepare-se para se surpreender com a jornada de Hayato e sua verdadeira paixão, Tianko. Já deixa o like, se inscreve no canal e se acomode, porque essa história tá de tirar o fôlego. Tianko Hoshino chegou na sede da Amakusa Corporation com a postura de quem sabia exatamente o que queria. Rosto bonito, salto alto, olhos frios e palavras afiadas. Ninguém sabia ao certo quem ela era, apenas que havia sido contratada diretamente pelo próprio presidente, Hayato Amakusa, o CEO mais cobiçado e reservado de Tóquio. Tianko rapidamente ganhou a fama de arrogante, falava o que pensava, rejeitava tarefas banais e não se curvava nem para os diretores veteranos. Na verdade, esse comportamento era um pedido direto de Hayato. Era um teste disfarçado, um jogo silencioso onde apenas eles dois conheciam as regras. Nos corredores, cochichavam que a estagiária não duraria uma semana. Mas Hayato, observando tudo de sua sala envidraçada, sorria em silêncio. Porque a mulher que todos julgavam era, na verdade, sua esposa. E ele tinha um plano. A senhora Sayuri Amakusa, mãe de Hayato, era uma mulher tradicional e fria. Quando soube da contratação da garota arrogante, resolveu testar pessoalmente a novata. Marcou uma reunião informal no salão de chá da empresa, sem avisar quem realmente era. Tianko chegou pontual, com postura firme. Sayuri a recebeu com uma expressão gélida. Você acha que uma estagiária pode falar assim com superiores? Tianko respondeu sem hesitar. Acredito que sinceridade vale mais do que bajulação, senhora. Sayuri engoliu a resposta, mas no fundo, sentiu uma ponta de respeito. Durante a conversa, foi tentando provocá-la, humilhá-la em pequenos comentários sobre origem humilde, roupas discretas e falta de refinamento. Tianko aguentou tudo com dignidade. No final, quando Tianko saiu, Hayato apareceu. Sayuri, desconfiada, perguntou: "Você conhece bem essa garota?" Ele sorriu, com um brilho nos olhos. Conheço cada pedaço dela. Ela é minha esposa. Apesar de todo o circo montado na empresa, Hayato e Tianko viviam um casamento discreto e apaixonado. Ele era protetor, mas respeitava a independência dela. Cada olhar que trocavam nos corredores, cada toque de mão disfarçado em reuniões, carregava uma cumplicidade que ninguém mais percebia. À noite, na cobertura luxuosa que dividiam, Hayato cuidava de Tianko como se ela fosse a joia mais preciosa do mundo. Preparava chá, massageava seus pés cansados e ouvia suas reclamações sobre o dia a dia fingindo ser apenas a estagiária problema. Tianko, por trás da fachada arrogante, era doce, dedicada e cheia de sonhos. Eles brincavam sobre a situação. Se eles soubessem que você me chama de baby em casa, ela ria, e ele a puxava para o colo, beijando sua testa. Era ali, longe dos olhares, que eles realmente se pertenciam. E nada, nem família, nem fofocas, mudaria isso. Enquanto isso, o Sr. Tetsuya Amakusa, pai de Hayato, arquitetava nos bastidores um plano para forçar o filho a se casar com a filha de um parceiro de negócios importante. Achava que Tianko era imprópria para a família Amakusa, muito simples, muito comum. Sem saber do casamento secreto, organizou um jantar estratégico, convidando Hayato e a jovem Ryoko, filha do poderoso empresário Hirano. Hayato, irritado, aceitou o convite apenas para confrontá-lo. No jantar, Ryoko tentou puxar conversa, flertando descaradamente, mas Hayato manteve distância fria. Tetsuya sugeriu a união ali mesmo, de forma sutil. Hayato olhou para o pai, depois para a moça, e respondeu firme: "Meu coração já tem dona. E ela não será substituída por interesses." A sala ficou em silêncio constrangedor. O recado estava dado. E mais uma vez, Hayato escolhia Tianko, mesmo que o mundo inteiro se virasse contra eles. Rumores sobre o favoritismo da estagiária começaram a crescer dentro da empresa. Alguns colegas insinuavam que Tianko tinha um relacionamento com o presidente. Um grupo de funcionários insatisfeitos planejou denunciá-la formalmente por falta de ética. A tensão aumentava. Quando Tianko soube, ficou abalada. "Talvez eu devesse pedir demissão", disse Hayato, com lágrimas nos olhos. Mas ele segurou seu rosto entre as mãos, olhando fundo em seus olhos. "Você não vai a lugar nenhum.
Essa empresa vai aprender a respeitar quem merece, começando por você. E pela primeira vez, Ayato pensou em revelar a verdade. Talvez estivesse na hora de mostrar ao mundo que a garota que todos julgavam era, na verdade, a mulher que ele mais amava. O segredo, cuidadosamente guardado até então, estava prestes a vir à tona, e mudaria tudo para sempre. O destino deu seu jeito de acelerar as coisas. Durante uma reunião de diretoria, um funcionário invejoso, que espionava Tianco, conseguiu fotos dela saindo do carro de Ayato e entrando discretamente na cobertura presidencial. As imagens se espalharam como pólvora entre os setores da empresa. Cochichos, mensagens, reuniões à parte. Quando Ayato foi confrontado discretamente por um dos diretores mais antigos, não negou. Sim, Tianco Hoshino é minha esposa. E se isso for um problema para esta empresa, podemos conversar, depois que eu vender todas as ações e levá-la comigo. O diretor, pálido, gaguejou algo sobre mal-entendidos. Mas a notícia já estava fora de controle. Tianco, ao saber da exposição, sentiu o chão abrir sob seus pés. Agora vão me odiar de verdade, Ayato. Mas ele apenas sorriu, com a calma de quem tem certeza do que quer. Que odeiem. Você é minha prioridade. Não demorou para os tabloides japoneses captarem a fofoca. O escândalo da Makusa Corporation, CEO casado com estagiária. Diziam as manchetes. Programas de fofoca especulavam sobre favoritismo, sobre fraudes, sobre contratos. Tianco se tornou o alvo de comentários cruéis nas redes sociais. Chamavam-na de interesseira, oportunista, golpista. Alguns clientes antigos ameaçaram romper contratos, alegando preocupação com a reputação. Dentro da empresa, funcionários divididos criaram uma tensão palpável. Em vez de recuar, Ayato chamou uma coletiva de imprensa. De terno impecável, Tianco ao lado de mãos dadas com ele, subiu ao palco e disse: "Esta é minha esposa. Eu a amo." E a estagiária Tianco foi a melhor profissional que já passou pela Makusa Corporation. Depois, virou-se para ela e murmurou, mesmo com microfones ligados: "Nada disso importa se você estiver comigo." O Japão inteiro ouviu. E o Japão inteiro reagiu. A exposição trouxe uma onda de ódio, mas também admiradores. Mulheres jovens enviavam cartas para Tianco dizendo que ela era corajosa. Pequenos empresários defendiam sua dignidade nas redes. Professores universitários citavam seu caso em palestras sobre meritocracia e machismo corporativo. Mesmo assim, os dias eram pesados. Tianco acordava assustada, evitava sair em público, tinha crises de ansiedade silenciosas. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava do sorriso de Ayato, do apoio silencioso da senhora Sayuri, que, surpreendentemente, passou a defendê-la, e principalmente, lembrava de quem ela era antes de tudo isso. A garota que jurou nunca mais se calar para agradar ninguém. Numa manhã chuvosa, ela olhou para o espelho, ajeitou o cabelo e pensou: "Eu não pedi para ser símbolo. Mas já que tentaram me enterrar, vou florescer." Para tentar virar o jogo e acalmar a opinião pública, o Sr. Tetsuya Makusa propôs um grande jantar estratégico, convidando acionistas, parceiros antigos e algumas figuras importantes do mundo corporativo. Relutante, Ayato aceitou, com uma condição: Tianco estaria ao seu lado como anfitriã. A preparação foi intensa. Vestida com um vestido longo vermelho, Tianco parecia uma imperatriz. Quando entrou no salão, os cochichos cessaram. Cada passo que dava era um desafio lançado no ar. Durante o jantar, ela conversou com investidores, respondeu perguntas afiadas com graça e firmeza, e encantou até os críticos mais ferrenhos. Um dos acionistas mais conservadores, no final da noite, comentou com Ayato: "Sua esposa é a melhor decisão de negócios que você já tomou." E pela primeira vez em meses, a maré começou a virar. A senhora Sayuri, que no início torceu o nariz para Tianco, agora observava tudo em silêncio, do canto do salão. Em determinado momento, levantou-se, pegou uma taça, e pediu a palavra. O salão silenciou. Ela olhou para Tianco, e então para Ayato. "Meu filho sempre foi um homem de visão. Mas nunca o vi tão forte quanto quando escolheu caminhar ao lado de Tianco." Virou-se para os convidados. "Julguem menos. Aprendam mais. Porque a verdadeira grandeza nasce no coração." O brinde foi tímido no início, mas logo ecoou forte. Tianco quase chorou. Ayato apertou sua mão sob a mesa.
E ali, no meio de tanta etiqueta falsa e interesses mascarados, um amor verdadeiro brilhava. Não porque fosse perfeito, mas porque tinha resistido a tudo. Depois do jantar, a diretoria da Amakusa Corporation foi convocada para uma reunião extraordinária. Muitos esperavam que fosse para tratar da crise de imagem causada pelo casamento secreto. Mas Ayato surpreendeu a todos. Anunciou formalmente Tianko como nova gerente de projetos especiais, elogiando sua competência, inteligência e a postura profissional impecável que manteve mesmo em meio a tantos ataques. Esta empresa é feita por quem acredita, não por quem julga, declarou, olhando para a sala repleta de engravatados desconfortáveis. Tianko, mesmo tímida, se levantou e agradeceu com voz firme. Não havia arrogância, só dignidade. Alguns diretores, constrangidos, bateram palmas. Outros, sinceros, se emocionaram. Era o início de uma nova fase, onde a meritocracia começava, finalmente, a superar o preconceito escondido sob ternos de grife e sobrenomes famosos. O Sr. Tetsuya Amakusa, que tanto resistira à ideia de aceitar Tianko, sentiu o golpe com amargura. Nos bastidores, criticava Ayato, dizendo que o filho estava jogando fora o legado da família. Mas, secretamente, algo corroía. Ele via em Tianko a mesma força silenciosa que a mãe de Ayato tivera anos atrás. A mulher que o ensinara que respeito não se herda, se conquista. Um dia, sem câmeras, sem plateia, Tetsuya encontrou Tianko no jardim da sede. De maneira seca, murmurou: "Você é mais forte do que imaginei." Ela apenas sorriu, sem rancor, e respondeu: "Não estou aqui para roubar nada. Estou aqui para construir ao lado dele." Foi a primeira vez que ele realmente a olhou nos olhos. E naquele olhar, entendeu que estava diante de algo que dinheiro nenhum podia comprar: dignidade. Pela primeira vez, baixou a cabeça, aceitando silenciosamente a vitória de Tianko. Com Tianko ocupando uma posição de destaque, a cultura interna da Amakusa Corporation começou a mudar. Programas de incentivo para jovens talentos de bairros periféricos foram implementados. Bolsas de estudo para filhos de funcionários foram criadas. Mulheres passaram a ocupar cargos mais altos. As barreiras invisíveis começaram a cair, tijolo por tijolo. E tudo graças à presença silenciosa, mas firme, de uma ex-estagiária desacreditada. Ayato, sempre ao lado dela, fazia questão de dividir os méritos publicamente. Sem Tianko, essa revolução nunca teria começado. A empresa não só sobreviveu à crise de imagem, ela se reinventou, se fortaleceu e ganhou ainda mais respeito no mercado. Investidores internacionais elogiavam a nova Amakusa, moderna, inclusiva e humana. Era o reflexo direto do amor entre duas pessoas que nunca aceitaram se dobrar às expectativas. Em um evento de gala, meses depois, Ayato surpreendeu a todos mais uma vez. No palco, diante de empresários, políticos e figuras públicas, ele segurou o microfone e disse: "Todos vocês conhecem a gerente de projetos especiais da nossa empresa. Mas hoje quero que conheçam também a mulher que salvou minha vida." Chamou Tianko ao palco, de mãos dadas. Ela, vermelha de vergonha, tentou resistir. Mas Ayato se ajoelhou ali mesmo, terno impecável, sorriso apaixonado, e tirou uma caixinha do bolso. "Tianko Hoshino, você aceita se casar de novo comigo? Desta vez, sem segredos, sem esconderijos. Diante do mundo inteiro." A plateia explodiu em aplausos e lágrimas. Tianko, entre risos e lágrimas, disse: "Sim." E o beijo que selou aquele pedido foi a prova final. O amor deles era real, era forte, e agora, era livre. O casamento oficial foi uma celebração íntima, no campo, cercados de flores brancas e amigos verdadeiros. Sayuri e até Tetsuya estavam presentes, emocionados. João, o jardineiro da sede, plantou uma árvore em homenagem ao casal, dizendo: "Raízes firmes, frutos doces." Ayato e Tianko trocaram votos sinceros, sem promessas de perfeição, mas de parceria. A vida deles seguiria cheia de desafios, mas agora, enfrentados lado a lado. Tianko, ao olhar para trás, viu toda a trajetória, da estagiária desprezada mulher mais respeitada daquele império. Não por causa do sobrenome Amakusa, mas por causa do seu próprio valor. E Ayato, ao vê-la sorrir, sabia que tinha feito a melhor escolha da vida. Porque o amor verdadeiro não se impõe, nem se compra. Ele se constrói. Dia após dia.
Mão na mão. Coração no coração. Se você se emocionou com a história de Hayato e Tianco, já deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de enfrentar o mundo todo por amor? Obrigado por assistir. Pessoal, até a próxima história.